E aí galera, eu sou o Rafael. Eu sou o Anderson. E nós estamos aqui para dar início ao nosso novo quadro, Café com a Gente. E esse quadro consiste em, a cada vídeo, nós teremos um convidado especial para conversar com a gente sobre algum tema da igreja. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Padre Paulo. Vou deixar você se apresentar melhor aí, Padre. Olá, Deus abençoe a todos. Eu sou o Padre Paulo Júnior, sou vigário da Paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui da cidade de Maragosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre vocação. Então vai lá, Padre, explica para a gente de uma forma geral assim, o que vem a ser vocação. A palavra vocação tem sua raiz no latim e significa chamar, não chamado, uma invocação. Muitas das vezes nós confundimos isso com uma profissão, porque quando nós procuramos a definição de vocação na internet, aparece lá uma aptidão para fazer algo. Seria como que uma pessoa tem uma capacidade especial para desenvolver uma atividade que possa proporcionar a ela um certo prazer. Às vezes também nós confundimos a vocação apenas como sendo um chamado religioso. Alguns acham que vocação é ser padre ou ser freira. De fato é vocação, mas é uma consagração específica, que aquela pessoa se doa inteiramente para Deus. Só que a vocação, de um modo geral, ela é mais ampla. A vocação é algo divino, é um chamado de Deus que nos faz, e Ele apresenta a sua vontade para a nossa vida. E nós respondemos acolhendo esse chamado e colocando em prática em nossa vida. Então, vocação é a soma do chamado de Deus com a resposta que cada um nós damos com a nossa própria vida. Padre, queria saber quais são os diferentes tipos de vocação, quais são eles? Então, a vocação nós temos diferenciando da seguinte forma. Existe a vocação universal, que é para todos nós, seres humanos, e também existem as vocações específicas, que são para alguns que Deus chama, designando para uma determinada atividade. A vocação universal de todo ser humano primeiro é um chamado à vida. Deus nos chama. A gente vê no livro de Gênesis que tem 2 relatos sobre a criação. No primeiro, o homem aparece com imagem e semelhança de Deus e o cume da criação. Ou seja, a última coisa que foi criada e foi colocada acima de todas as obras da criação. No segundo relato, Deus cria o homem como seu colaborador. Assim nós entendemos que o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, ele é chamado à vida, enquanto ele é o ápice da criação, enquanto ele colabora com Deus para o desenvolvimento da vida na obra da criação. Dentro do chamado universal também temos o chamado à santidade. Todos nós somos chamados a viver a graça da santidade. Essa santidade foi nos dada por Jesus Cristo. Quando Cristo assumiu a nossa natureza humana, Ele nos redimiu de todos os pecados e nos fez filhos de Deus. Essa filiação divina faz com que nós tenhamos que nos aproximar de Deus, nos tornamos cada dia mais próximos de Cristo. Ou seja, imitando aquilo que Cristo fez e falou, nós vamos nos configurando a Deus e isso nos aproxima do reino dos céus. Porque santos são aqueles que estão morando no reino dos céus. Nós aqui na terra somos santos e quando buscamos viver a nossa santidade a partir da filiação divina. E a vocação específica, né? Existe a vocação específica ministerial, são os padres, os diáconos, os bispos. Existe a vocação específica religiosa ou consagrada, que são as freiras, as comunidades de vida também. Geralmente essas comunidades, essas vocações religiosas específicas, são suscitadas pelos dons dos carismas do Espírito Santo. E também existe a vocação matrimonial, que é natural para todo homem, para toda mulher, enquanto eles devem se unir no amor pleno e se tornar então colaboradores da obra da criação em Deus, ou seja, no amor unitivo, homem e mulher, e no amor procriativo, porque o amor entre homem e mulher deve gerar vida. E por fim existe a vocação missionária, que todo leigo pode praticar e também o sacerdócio. Geralmente é aquelas vocações em que a pessoa é chamada a viver o seu ofício em uma terra de missão que tanto está precisando de um auxílio da caridade. E para perceber a vontade de Deus, como são esses sinais, Padre? E
quais são as dicas que o senhor dá para quem quer discernir a sua vocação? Então, muitas vezes nós pensamos que os sinais de Deus são muito claros e óbvios na nossa vida. De fato, não é tão claro assim, não. Deus nos fala todos os dias de forma cotidiana, só que de uma forma assim muito serena. E é necessário a gente ter sempre uma espiritualidade para poder conseguir entender esses sinais. No entanto, Deus sempre nos fala por meio da sua palavra, que é a palavra de Deus. É importante a gente ter uma intimidade com a palavra de Deus. E depois também pela voz da igreja, nas santas celebrações, na liturgia, na comunhão dos sacerdotes. Então Deus sempre está nos mostrando um caminho de salvação. E dentro desse caminho de salvação, uma dica muito importante para entender a voz de Deus na nossa vida é a oração. Cultivar uma vida de oração faz com que o nosso coração ganhe então essa sensibilidade necessária para entender a voz de Deus e cotidianamente está nos falando. Essa voz nos fala de forma clara pela palavra e pelas sagradas liturgias na Santa Missa. E depois a vida de oração nos ajuda a entender. No entanto, eu dou uma outra dica, uma segunda dica, que é muito interessante, que me ajudou bastante, que é nós nos aproximarmos dos carismas da vocação. Então, assim, entrar em contato com a vocação matrimonial, com pessoas que vivem com alegria a sua vocação, entrar em contato com um sacerdote que vive a sua vocação com santidade, com oração, entrar em contato com uma religiosa ou com um consagrado das comunidades de vida. Isso também nos ajuda a entender um pouco mais qual é a dinâmica da vocação e ao mesmo tempo saber se aquilo é ou não para mim, se Deus está ou não mostrando para mim. No entanto, isso só funciona se a pessoa primeiro tiver essa sensibilidade de cultivar uma vida de oração e se aproximar da palavra e da Eucaristia. Eu vou tomar um café, porque faz bem para a saúde. Saúde. Amém? Padre, como o senhor fez para discernir a sua vocação? Olha, então, o processo de discernimento para algo assim um pouco curioso, porque diferente do que muitos pensam, eu nunca pensei nesse padre. Na minha infância, eu não pensava nessa vocação sacerdotal, na minha adolescência também não. Já na idade de juventude, eu comecei assim, a me aproximar mais dessa questão vocacional. Sempre gostei muito de participar das coisas da igreja, sempre gostei muito da oração, da adoração ao Santíssimo Sacramento também. E algo mexia comigo. Um desejo de fazer a vontade de Deus, mas eu imaginava que a vontade de Deus para a minha vida era lá em Goiânia, com a minha família, constituindo uma nova família com a futura esposa. E eu fui conversar sobre isso com o padre. Aí ele falou assim, mas você já pensou em conhecer o seminário? Não. Eu não sabia o que era o seminário. Ele falou, não, vai ter um encontro, vai lá para você ver. Foi quando eu comecei a entender o que era uma vocação sacerdotal. E esse padre começou a me acompanhar no processo de 1 ano e meio e me ajudou a entender o que era a vocação sacerdotal e o que era uma vocação. Onde eu compreendi que a vocação primeira do homem é a santidade e a vida, e depois, dentro dessa vocação à santidade e à vida, existia um modo de você vivê-la mais intensamente. E o sacerdócio me encantou, mais do que a vida matrimonial. Não é que o matrimônio é mais ruim do que o sacerdócio. Cada um tem o seu papel na igreja. Cada um faz parte do membro, cada um faz parte de um corpo, na verdade, o corpo de Cristo, sendo membros. Então eu me encantei com a realidade sacerdotal a partir desse padre que me acompanhou na minha juventude e que o testemunho dele, ele era um padre muito alegre e muito simples de se viver. Não tinha nada de extraordinário nele, mas ele vivia a alegria tão grande no seu sacerdócio que ele me chamou a atenção. E eu comecei a abrir espaço na minha vida para uma possibilidade de ser padre. Daí então eu comecei a entender alguns sinais de Deus. Foi marcante para mim, decisivo, a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, que fala sobre o jovem rico. Quando Jesus olhou para ele, o amou e disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Que eu entendi o chamado. Eu era muito feliz na vida que eu tinha. No entanto, faltava esse segmento integral a Cristo, ou seja, doar minha vida inteiramente para Ele, que isso sim coroaria a minha realização plena. E foi quando eu decidi, então, entrar no seminário. E graças a Deus, já vai fazer quase que 10 anos que eu entrei no seminário. Quase que para o segundo ano de sacerdócio, né? Então, fui muito feliz, graças a Deus.
sou muito realizado, muito bem na minha vocação. E foi assim, o discernimento veio pelo desejo de fazer algo para Deus e ao mesmo tempo conhecendo uma figura sacerdotal que vivia com tanta alegria a sua vocação. E foi coroado com a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que me motivou a querer ser padre. Amém? Amém. Saúde, então, né? Saúde.